de voltar. Ai, faz muito tempo, que vergonha. Bom, primeiro eu quero falar que eu tô em choque, tá? Isso aqui, a gente conversa depois sobre isso. Eu tô em choque com esse... Acabei de assistir o filme e eu não terminei de ler. Eu comecei a ler e eu estava indo para o 3º capítulo. Eu espero que isso aqui seja diferente do que foi aquele filme, porque aquele filme foi simplesmente chocante. Eu tô meio traumatizada até. Mas vou falar sobre a arte de sermos inúteis. Hoje eu tirei o dia pra ser inútil com minha amiga, com minha mãe, com a amiga da minha mãe. Fui o dia inteiro. Foi assim. E aí eu quero falar sobre autocobrança. Isso é uma coisa que eu pensei muito, acho que foi uma das coisas que eu mais refleti, talvez. No final do ano passado pra cá, foi uma das coisas que eu mais refleti. Que é que a autocobrança, ela não te torna melhor. Produtividade não te torna melhor também. Não é você ser uma pessoa multitarefas, você fazer muita coisa, você ser bom em muita coisa, ser multifuncional que te torna melhor. E a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa, assim, que eu pensei muito, que a autocobrança me trouxe, é viver em estado de alerta. Eu estar sempre me autocobrando, tem que ser melhor, tem que melhorar, tem que fazer melhor, me deixava em alerta. Porque eu não sentia que eu podia errar, não me sentia na liberdade de errar, não me sentia na liberdade de tentar algo novo e talvez me frustrar. Não me permito viver isso quando eu estou num estado de autocobrança, num estado de que eu tenho que seguir minha rotina perfeitamente e se eu falhar, o meu mundo acabou. E não é assim, sabe? Não é assim. E pra mim, pensar nessa parte da autocobrança tá muito mais relacionada à minha idade. Porque eu tô com 19 anos, eu tô indo agora pra completar os meus 20 anos. E o que eu quero dizer é que a autocobrança nessa fase da vida, ela não te serve de nada. Porque simplesmente você se cobra, se cobra, se cobra pra ser melhor, pra ter mais, pra ser mais parecido com outros jovens da sua idade. Essa autocobrança nessa fase de autodescoberta é muito ruim. Eduardo, para, cara! Essa autocobrança na fase de autoconhecimento, ela toma um espaço que não deveria, ela toma um espaço para além do que é necessário, sabe? É importante que você seja disciplinada, é importante que você produza sim coisas úteis e necessárias no seu dia a dia, mas essa autocobrança, ela toma um espaço que te deixa em alerta, com medo e com medo de tentar coisas novas, por medo de errar, por medo de falhar, por medo de se frustrar. Só que essa fase dos nossos 20 e poucos anos é a fase mais propícia pra gente errar. E a gente se cobra tanto, só que é agora é a hora de errar, agora é a hora de tentar, porque dá tempo de recomeçar. A gente tem tanto tempo ainda pra errar, pra descobrir o que a gente gosta, o que não gosta, o que tá certo, o que tá errado, pra gente descobrir o nosso senso, sabe? O que a gente acha certo, o que a gente acha errado. E quando a gente se cobra demais, a gente começa a tirar isso da gente, a gente começa a tirar da gente o direito de errar. E, consequentemente, a gente tira a humanidade de nós. Porque, querendo ou não, errar é humano. E quando você não se permite errar, automaticamente você está tirando a humanidade de você. Outra coisa que eu pensei muito sobre essa autocobrança é que ela deixa a gente refém da opinião dos outros. Por quê? Quando a gente está se autocobrando muito, a gente só tá criticando a nós mesmos, a gente tá sendo muito crítico, muito duro. Então a gente precisa de uma opinião externa para validar
o que a gente tá fazendo, se a gente tá indo bem, se a gente tá fazendo certo, se a gente tá fazendo errado. A gente precisa dessa aprovação externa pra gente poder entender se a gente tá indo bem ou não. E isso é muito preocupante, porque quando a gente começa a viver pra aprovação do outro, a gente deixa de viver pra nós mesmos. Que vida triste. Porque se a gente tem a opção de viver pra nós, se a gente tem a opção de viver uma coisa que a gente quer, que é aquele sonho que a gente tem, por que é que a gente vai deixar de viver tudo isso pra aprovação externa, pra aprovação de outras pessoas, quando elas estão vivendo a vida delas e só, tipo assim, opinando na sua, sabe? E você buscando atrás da aprovação delas, sendo que a sua vida não vai afetar a vida dessas pessoas. Essa autocobrança te sufoca, você se sufoca e não deixa espaço para você florescer, porque foi aquilo que eu falei. Essa fase da adolescência para a fase adulta é uma fase de autoconhecimento, é uma fase que a gente vai florescer, que a gente está crescendo, a gente está se redescobrindo todo dia, a gente muda muito nesse. A cada ano que passa, a gente vai se tornando uma pessoa diferente. E que bom, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade de crescer e de se transformar. Que bom que a gente tem esse tempo para essa mudança. Mas quando você coloca uma cobrança em cima de você além do necessário, que te sufoca, você mata todas as chances que você tinha de se tornar alguém realmente melhor. Porque você fica preso naquela bolha de eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, e se minha vida não for assim, então ela está. Esqueci a palavra difícil que eu queria usar. Mas a gente se condena pra uma vida como se o erro, como se não alcançar essa perfeição estivesse levando a gente pro inferno, sabe? Essa coisa da autocobrança, eu acho que ela tá muito ligada com uma expectativa inalcançável. O que eu vejo, assim, essa seria a minha crítica para os livros de autoajuda, é que eles limitam muito e eles querem colocar rótulos em seres humanos. O que é impossível, inexistente. Não dá pra você rotular um ser que nasceu pra ser diferente. Cada pessoa é diferente, cada pessoa nasce em circunstâncias diferentes, vai viver circunstâncias, uma vida, tudo muito diferente um do outro. Mesmo que nasça na mesma casa, na mesma cidade, filho dos mesmos pais, terá destinos diferentes. Quando a gente tá se cobrando, é porque a gente tá olhando lá pra frente, a gente tá com um futuro muito alinhado e a gente precisa alcançar essa expectativa que a gente criou. A gente precisa alcançar esse destino imaginado. E, sabe, vou te falar a verdade, a probabilidade disso não acontecer é muito maior. Então, não dá pra se prender em uma coisa do futuro porque você acha que vai ser melhor, porque você imagina que pode ser melhor do que você tá vivendo hoje e deixar de aproveitar o hoje por causa desse futuro imaginado. Poxa, você deixa de aproveitar um almoço com a sua família porque você precisa estudar por um futuro melhor. Você deixa de sair um final de semana com as suas amigas porque você não pode ficar cansada porque você tá trabalhando para um futuro melhor. Entende que essa lógica não faz sentido? Você tá almejando uma coisa que você poderia estar vivendo hoje. Você tá almejando uma felicidade que você pode aproveitar hoje, que você pode viver hoje. Você tá deixando de viver amores agora por um amor que você tá esperando que aconteça no futuro e que talvez nunca venha a acontecer, porque a vida é imprevisível. A autocobrança também nos torna muito ingratos. E isso justamente por causa disso que eu acabei de falar. Você não é grato pelo que você tem agora, pela família que você tem agora, pelas circunstâncias que você vive agora, porque você tá almejando uma coisa no futuro. Porque você tá imaginando que o seu futuro pode ser melhor e que talvez vá ser melhor. Mas também existe a possibilidade dele não existir. Então, isso gera uma ingratidão, sabe? Porque você deixa de viver o agora, os momentos
reais, aproveitar as pessoas que estão à sua volta, aquilo que você já tem, você deixa de ser grato por isso para começar a almejar uma coisa no futuro. Você fica lutando por uma coisa que você não tem certeza, quando as suas certezas estão bem à sua frente e você tá ignorando completamente isso. E acho que pessoas que têm uma autocobrança muito grande sobre si também se torna amarga. E ela projeta essa amargura em outras pessoas, na vida de outras pessoas. Acho que é natural, porque o ser humano, quando ele tá frustrado, ele projeta muito isso sobre as pessoas que estão à sua volta. Pode não terceirizar tanto para colegas de trabalho, sei lá, amigos, mas às vezes vai projetar na sua família. Essa frustração que você sente por você não estar vivendo aquilo que você achava que era o melhor, que era o jeito certo de viver, você começa a se sentir frustrado e aí você começa a projetar isso nas pessoas. Então você se torna uma pessoa amarga, sabe? Então é muito importante a gente respirar, voltar pro presente e enxergar a vida como ela tá acontecendo. Eu não digo que a gente tenha que viver sem planos futuros, porque isso seria inconsequente, talvez. Viver por um projeto futuro é mais absurdo do que você viver o presente. Você querer ser produtivo todas as manhãs e fazer o máximo de coisas que dá e ocupar cada segundo do seu tempo com coisas. Coisas pro futuro. Em vez de ocupar o seu tempo, talvez sendo inútil, talvez não fazendo nada, talvez respirando, pensando, vivendo um momento, pensando naquilo que você está fazendo, deixar o seu cérebro processar tudo aquilo que você está estudando, processar tudo aquilo que você está consumindo, porque todos esses acúmulos de informação, eles vão ficando presos, sabe? Você vai virar um megamente, assim, daqui a pouco, de tanto acúmulo de coisa que você não processa, que você não transfere, você fica só acumulando aqui, acumulando, acumulando, e daqui a pouco você vai ficar louco. Eu até digo isso porque eu me sinto assim às vezes. Eu começo a ler muitos livros, consumir muitos conteúdos, ter muitas ideias, mas eu não tiro isso da minha cabeça. Isso começa a acumular e começa a me deixar hiperestimulada e muito acelerada, assim como eu estou agora. E aí, fiquei com uma mãezinha. Acho que o que eu comecei a falar pra mim mesma durante esse tempo, assim, que eu comecei a perceber essas coisas. Eu digo isso porque eu tô trabalhando isso, tá? Não é uma coisa assim que eu estou condenando você porque você faz errado. Tô dizendo que a gente faz errado e que a gente deveria parar. Ai, gente, olha, é intuição mesmo. Eu pensei assim, ai, acho que não tá gravando, acho que eu vou conferir. Que saco, não tava mesmo gravando. Eu vou recapitular mais ou menos de onde eu tava falando pra eu tentar trazer a minha linha de raciocínio de volta. Mas eu tava falando que pensar que eu vou me frustrar, que as coisas vão sair do meu controle, que às vezes eu vou me arrepender, que às vezes eu vou querer voltar atrás, que eu não sou responsável por tudo, que às vezes vai parecer, na maior parte das vezes, que eu nunca aproveitei o suficiente de alguma coisa boa que eu tava vivendo, de uma fase boa que eu tava vivendo, de um momento bom que eu tava vivendo. Pensar também, assim, que a produtividade, ela não é garantia de nada. Nada te garante que levantar às 5, 4 horas da manhã todos os dias vai te fazer uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Pode acontecer, pode. Pode ser 99, 98, 97%? Pode. Mas você pode ser um 1% também, que não vai dar certo. Então eu acho que não adianta. Não adianta ficar se condenando, principalmente nessa fase que a gente tá tão novo, que a gente tá tão cheio de energia, revigorado, sabe? Pra viver a vida, pra experimentar a vida, pra errar, pra cair, pra levantar, pra tentar de novo. Não vale a pena ficar se martelando e se condenando, porque
a gente não tem um carro ainda, não tem o carro do ano, não tem uma casa, não vai casar no próximo ano. Isso são coisas que acontecem na vida e de formas inesperadas. Talvez seja até por isso que os nossos pais tiveram isso. A gente olha assim e às vezes pensa, nossa, meu pai na minha idade estava vivendo algo melhor. Mas às vezes é justamente porque os nossos pais não viveram nessa era super estimulada que a gente vive hoje, onde o Instagram tá cheio de expectativas para nós e as pessoas à nossa volta estão criando realidades absurdas nas redes sociais e tudo isso vai criando na gente um desespero de que a gente tem que ser melhor e que a gente tem que fazer mais. Mas eu diria ainda que as vidas passadas foram um pouco melhores do que as que a gente está vivendo hoje, numa era tão superficial, tão vazia, tão vaga, tão rasa. No demais, pessoal, fiquem calmos. Vamos ficar calmos, vamos respirar, segurem nas minhas mãos também. Eu acho que há tempo para todas as coisas. E nesse momento não adianta a gente ficar correndo atrás de uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, sabe? Na verdade, eu acho que não é sobre correr atrás de algo que a gente almeja, mas é deixar de viver o presente por uma idealização do futuro. Oh, meu filho, me desculpa, você tem que usar coleira. É importante. Eu vi uma frase e foi exatamente ela que me fez vir aqui. Eu vou ler rapidinho pra vocês. A solidão não surge por não se ter pessoas ao redor, mas por não se poder comunicar as coisas que nos parecem importantes. É Carl Jung, o nome dele. Acho que é isso. Eu precisava falar. Não tava tendo ninguém pra eu ter essas conversas profundas e essa falação que eu adoro. Então eu vim falar aqui. Acho que é isso. Beijo.